simples, informal sobre estes temas e eu apresento, o meu nome é Rodrigo da Fonseca. Foi-me pedido, no âmbito deste projeto, que vos passasse um panorama sobre aquilo que tem sido a implementação do RGPD sobretudo ao nível das PMEs. Eu tenho implementado o RGPD em várias empresas desde 2016. Comecei muito cedo neste tipo de projetos. A minha vida anterior já estava muito ligada à proteção de dados, mas sobretudo à questões da cibersegurança e da segurança da informação, naquela componente, digamos, que é comum. E, portanto, tenho já, digamos, mais de 80 projetos de implementação em empresas da mais diversa natureza, desde empresas públicas, empresas privadas, desde escritórios de advogados, a empresas industriais, a câmaras municipais, a institutos e organismos do Estado, como o Ministério da Defesa, ou a IGCP, ou a ANSR, até empresas tecnológicas, grandes, pequenas. Portanto, penso que vos posso passar aqui um panorama transversal sobre aquilo que é a minha visão sobre este tema. O primeiro aspecto que eu vos queria chamar a atenção é que não há propriamente uma regra sobre o grau de implementação destas matérias em Portugal. E, portanto, temos desde empresas que têm levado este assunto a sério, até empresas que não têm levado isto minimamente a sério. E não há uma relação entre dimensão e preocupação. Aliás, recentemente temos visto nos canais televisivos várias questões levantadas por desconformidades significativas de hospitais, como tivemos no caso do Garcia da Horta, ou da Câmara Municipal de Setúbal, que mostraram como entidades públicas de grande responsabilidade e dimensão não estavam minimamente preparadas para aquilo que lhes era exigido, até empresas muito pequenas, às vezes com 4, 5, 6 pessoas, que têm este assunto muito bem tratado. Não é por ser PME que é estritamente necessário que o RGPD seja mais difícil de implementar. Às vezes até pode ser mais fácil. Isto quer dizer que as pequenas e médias empresas têm todas tido e dado a preocupação de vida? Não. Não. Mas o que quer dizer é que, pelo facto de ser pequeno, isto é mais difícil de implementar? Não. Ou que há PMEs que não estão, muitas PMEs que não são exemplares? Há, de facto, muitas PMEs que são exemplares. A implementação numa empresa grande ou numa empresa pequena, de facto, não é idêntica. Não é? Os recursos não são idênticos, os problemas não são idênticos e, portanto, há especificidades para as empresas mais pequenas, sim. E é sobre elas que eu vos gostaria de passar, digamos assim, aquilo que é a minha experiência. O primeiro aspecto é que há muita gente que olha para o RGPD como se tendo uma dimensão meramente jurídica e processual. E a tendência é para incorporar uma série de processos, muitas vezes pesados e difíceis de aguentar pelas empresas mais pequenas. Portanto, a grande preocupação, em primeiro lugar, é fazer um bom mapeamento da atividade da empresa. Perceber bem quais são os principais riscos. Para que depois se tomem medidas cirúrgicas adequadas a tutelar esses riscos. E atenção que nós temos a tendência para olhar para estes riscos como sendo ciberataques vindos do exterior, de muito longe, que podem acontecer. Não é? Mas os riscos de tratamento indevido podem ser coisas tão simples quanto eu me esquecer em cima da mesa de uma penhora de salários. Mas esta informação, que muitas vezes depois chega à entidade patronal para fazer uma certa penhora de salários, é uma coisa muito comum nas empresas todas, mas também nas mais pequenas, merece ficar guardada com alguma confidencialidade. Ora, se eu despejo para a impressora, não vou buscar os documentos à impressora e os deixo lá um quarto de hora, a probabilidade de alguém lá chegar e ver é grande. E, portanto, ter a restrição de acesso a documentos é algo que nós já percebemos que é muito importante.
E há uma série de casos onde o mapeamento é importante. E nós temos que nos preocupar, sobretudo, com estas situações de maior risco, digamos assim. E, em cima delas, conseguir dar a resposta adequada para os titulares dos dados. Portanto, isto é a primeira coisa. A segunda é que a cibersegurança depende da combinação harmoniosa de 3 pilares, que são a formação das pessoas, o comportamento das pessoas, 2, a definição de processos, 3, a adoção de tecnologias. Ora, nós sabemos que depois há também impactos ao nível da cibersegurança, temos impactos ao nível processual e organizacional e temos também uma forte dimensão jurídica. Qual é que é mais importante? São todas. E é desta combinação equilibrada e harmoniosa que nós conseguimos a cibersegurança. Nas empresas mais pequenas, o papel das pessoas, não é? Da formação das pessoas e dos comportamentos das pessoas é fundamental para assegurar uma diminuição do risco. E, portanto, é normal que naquele que é o vosso esforço deem uma preocupação maior àquilo que é toda a componente de formação e sensibilização das pessoas e definição de bons processos. Ou seja, as pessoas saberem exatamente o que é esperado delas. Termino, para também vos dar algum espaço aqui para algumas questões, com o porquê deste projeto e porque é que ele é interessante. Não é? Portanto, uma das coisas que acho que é importante é que se possa endereçar com alguma automação, digamos assim, alguns aspectos críticos que as PMEs necessitam. Ou seja, há muito poucas ferramentas pensadas, sobretudo analíticas, para empresas mais pequenas, que ajudem as empresas mais pequenas a conseguir ter um adequado nível de conformidade, de maturidade, sem recorrer a ferramentas que são elas próprias tão complicadas, que são difíceis de implementar nas empresas mais pequenas. A questão do DPO, é possível essa responsabilidade estar, por exemplo, dividida por vários elementos numa comissão de ética? Ou tem que ser realmente um elemento, uma pessoa definida? Excelente pergunta, Joana. O que é o DPO? Okay? Isso é a grande questão. É uma grande questão magna e que, infelizmente, muita gente criou mitos urbanos à volta do DPO. E, portanto, o DPO é um garante da conformidade na organização e só nas organizações que ou sejam obrigadas a tê-lo ou optem por o ter. O DPO não é o responsável pela implementação. Aliás, não deve ser o responsável pela implementação. A organização deve ser capaz de distribuir as responsabilidades por toda a gente, dando tarefas a todos. É evidente que pode haver depois uma pessoa que seja mais responsável pela implementação da privacidade na organização, mas que nunca deve ser o DPO. Que, aliás, foi a grande asneira que ocorreu, por exemplo, na Câmara Municipal de Lisboa, em que se confundiu o papel do DPO com o papel do gestor da privacidade. O DPO é unipessoal. É uma figura unipessoal. Pode ser interno, pode ser externo. Mas se chegarem ao registro na CNPD, eles querem um nome de uma pessoa física. Mas o DPO é, por lei, irresponsável. Ele não substitui a responsabilidade da organização. A maior parte das PMEs nem sequer precisa de DPO. Precisa, sim, que toda a gente saiba o que é que tem que fazer. Porque não pode andar o DPO atrás de toda a gente a garantir que as pessoas cumprem. E, portanto, quem tem de restringir o acesso às pastas, assegurar que os documentos têm que ser apagados quando já não são necessários, que tem que garantir que a empresa está protegida de ataques de ransomware, que quando adquire uma ferramenta, essa ferramenta é uma ferramenta conforme, não é? E de uma entidade reputada, ou que eu não envio mensagens de marketing indevidas para pessoas que não conheço, que no fundo são tudo exigências do RGPD, não é o DPO. É a própria organização, é a pessoa do marketing que tem que saber, é a pessoa da informática que tem que saber, não é? Todos nós temos que saber um bocadinho de privacidade aplicada à nossa atividade, Joana. E, portanto, sim, esta função na prática
tem que estar dividida por todos. Por isso, é bom que as organizações tenham uma espécie de comitê local informal, grupo, onde estes assuntos sejam regularmente endereçados e discutidos. Por isso é que eu digo que nas PMEs a formação é muito importante, não é? Porque tem que ser de uma maneira informal, não podemos estar à espera de formalizar excessivamente. Não é? Mas não podemos esperar que seja um DPO sozinho, não é? Sem prejuízo que pode ser um elemento útil para tirar dúvidas, para puxar pela carroça, não é? Pronto, isso é algo que eu faço em todas as organizações onde estou. Não é? Mas eu não me posso substituir, nem nenhum DPO se pode substituir ao papel de cada um. Imaginem o meu caso, eu tenho equipes na Universidade Nova de Lisboa, ou numa média capital, ou numa Perfumes e Companhia, que são empresas gigantes. Não é? O que eu tenho que conseguir é que cada um saiba o que é que tem que fazer. Não é? E para isso preciso da ajuda de todos. E quando diz todos, é que são todos mesmo, cada um ao seu nível. Na medida em que mexem dados, tem que saber qual é que é a sua responsabilidade. Não é? Agora, às vezes, o que é difícil no RGPD, como ele não é muito intuitivo, é saber, ok, o que é que isto significa? Significa que eu tenho que ter passwords de 13 caracteres com multifactor, ok, está bem. Significa que eu tenho que deixar os documentos guardados numa gaveta à noite, bloquear o ecrã do computador, garantir que não tenho documentos que já não necessito, ter prazos de destruição de documentos. Está bem, se é isso, eu já sei. Não é? O que é preciso é dizer às pessoas é dizer que eu não posso contactar as pessoas à bruta, não é? E que tenho que ter uma razão para as contactar, e que tem que ver a relevância da minha comunicação. Está bem, se é isso, eu já sei. O que é importante, Manela, é que nós saibamos exatamente para a nossa organização tarefas concretas, porque as pessoas precisam de missões, não é? Não podem só viver de conceitos, não é? E, portanto, ter essas tarefas muito bem definidas ajudam exatamente. Nós temos de ter uma lista de tarefas em que dizemos à pessoa: eu espero que tu me assegures estas 10 coisas. Não é? Claro, depois sensibilizá-las para os riscos, que é para as pessoas estarem atentas, não é? Mas, acima de tudo, a pessoa saber o que é que a organização espera delas. Não é? Porque senão isto não é execuível. Se nós só definimos conceitos muito genéricos, não é? Se vamos só para aqui com teoria, não é? As pessoas ficam bloqueadas, como é normal, não é? E, portanto, o que é mesmo muito importante, e isso tem faltado, é esta capacidade de dizer às pessoas: o que eu quero de ti é que tu me faças estas 3 ou 4 ou 5 coisas. Normalmente tarefas para a qual a pessoa está preparada. E a partir do momento em que as pessoas sabem, corre muito melhor. Não vou dizer que corre bem sempre, mas corre muito melhor, porque as pessoas estão sensibilizadas. Okay? Uma série de tarefas que já estão definidas. O mais importante, e é só esta o meu último recado, agradecendo o vosso interesse, logo aqui de manhã, numa sexta-feira, e aos promotores deste evento, é que tentem manter isto simples, ok? Tentem encontrar respostas concretas para problemas concretos. Fujam da burocracia, daquelas coisas que nós nem sabemos para que é que existem. Aqui do Rodrigo, basicamente tentou explicar aqui um pouco do panorama do contexto nacional. E aqui o Sentinel, portanto, estamos aqui a falar já numa vertente mais tecnológica. Portanto, o Sentinel é um projeto de investigação, financiado ao abrigo do programa Horizonte 2020. Portanto, foi um dos últimos projetos a ser portanto, financiados pelo programa H2020. Portanto, agora Horizonte Europa. Portanto, a ideia é tentar apresentar aqui o que é que se está a fazer no âmbito deste projeto europeu. Ora bom, então quais é que são os objetivos, portanto, aqui desta apresentação? Ou seja, de alguma forma, tentar consciencializar sobre a questão da conformidade com o RGPD, cibersegurança e a proteção dos dados pessoais, portanto, isto como um primeiro objetivo, e depois apresentar, sim, a oferta do projeto Sentinel, ou seja, o que é que o Sentinel se propõe a oferecer do ponto de vista tecnológico às PMEs, portanto, estamos a falar em PMEs, mas também microempresas. O que nós esperamos, ou pelo menos iremos tentar trabalhar nesse sentido, é que possa, de facto, haver aqui uma melhor informação sobre o RGPD e proteção de dados pessoais, mas também que, de alguma forma, aqui
a audiência, aqui os participantes, tentem portanto, perceber quais é que são de facto aqui as funcionalidades do projeto Sentinel, como é que poderão depois utilizar e testar a oferta Sentinel sem qualquer tipo de custos adicionais. Pronto, eu também não vou entrar aqui em muitos detalhes do ponto de vista legal, até porque a pessoa com esse tipo de expertise é mais o Rodrigo, mas pronto, só aqui em jeito de introdução, portanto, o RGPD é um Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados, portanto, um regulamento europeu, que visa essencialmente a questão aqui da privacidade e a proteção dos dados pessoais, que é aplicável a todas as organizações da União Europeia e do Espaço Económico Europeu. Okay? Portanto, isto foi um regulamento que foi criado em 2018. E basicamente tem aqui quatro grandes pilares, portanto, de alguma forma, a questão da regulamentação, da forma como as organizações irão processar e gerir os dados pessoais. Isto também, já que o Rodrigo deu bastante exemplos de algumas práticas que são, portanto, tidas em conta aqui em contexto nacional. Acaba por ser também, de alguma forma, a proteção da informação pessoal de um determinado indivíduo. É um regulamento que, do ponto de vista tecnológico, é completamente neutral, ou seja, poderão haver várias implementações deste tipo de normativas em diferentes tipos de tecnologias, portanto, acaba por ser agnóstico neste sentido e é aplicado a qualquer organização que processa dados pessoais. Pronto, e porquê que é de facto importante? Porquê que se fala muito e tem-se falado muito sobre a questão do RGPD ultimamente? Portanto, basicamente, isto do ponto de vista corporativo, ou seja, do ponto de vista da organização, todas as organizações que de facto não cumprem com estes dados pessoais, de alguma forma estão em risco. Né? Portanto, estão em risco de perder aqui a confiança de consumidores. Portanto, toda a relação entre empresa e consumidores é estabelecida numa base de confiança. Portanto, se não houver de facto aqui a conformidade da organização perante este tipo de questões, obviamente que esta confiança é posta em causa e, obviamente, que isso depois poderá ter um impacto a curto e médio prazo na questão de haver aqui uma perca de consumidores, portanto, de utilizadores dos serviços de uma determinada empresa. Portanto, mais uma vez, porque é que é importante então aqui a questão do RGPD? Portanto, a ideia é que tornar a forma de fazer negócios dentro da União Europeia, portanto, mais simples, melhorar a confiança dos clientes e, ao fim e ao cabo, isto depois acaba por ser um pouco um culminar, que é oferecer maior transparência às organizações. Ora bom, então porquê que estamos aqui hoje e exatamente porquê que vocês estão aqui, ou a grande maior parte da audiência está aqui por uma razão muito simples, porque representam ou uma PME ou uma ME, portanto, uma pequena média empresa ou uma microempresa, e muito provavelmente estão a armazenar, estão a partilhar e estão a fazer aqui o que se chama data exploitation, ou exploração de dados. E se isso está a acontecer, então existe aqui a necessidade de garantir privacidade em todo este processo. Porquê que existe essa necessidade? Bom, ponto número 1, porque a União Europeia assim estipula, ou seja, portanto, a União Europeia impôs diversas regulamentações de conformidade com a privacidade de dados e a não conformidade com este regulamento, portanto, com estas regulamentações, irá ter aqui um custo alto. Mais à frente eu irei falar aqui na questão dos custos da não conformidade, portanto, mas existe aqui um custo associado com isto. Outro segundo ponto tem a ver aqui com as violações que poderão ocorrer e que têm estado a ocorrer em todo o mundo e em qualquer tipo de negócio. Ou seja, portanto, nós temos assistido, e se calhar com alguma preponderância então neste último ano, as várias situações de ataques de cibercriminosos em várias instituições nacionais
de diversa índole. Portanto, não existe aqui, de facto, um padrão estabelecido. Portanto, eu diria que todas as organizações aqui devem-se proteger neste sentido, porque, portanto, os ataques não têm em conta aqui o tipo de organização. E, obviamente, que quando é feito um ataque, quem faz o ataque sabe de antemão que estas empresas processam dados, sabem qual é o valor destes dados para as próprias empresas e podem fazer, portanto, pagar por estes dados, e nós já assistimos isto em contexto nacional. E último ponto, porque é que isto é importante? Bom, quanto muito não seja, porque a União Europeia investe milhões de euros nesta temática. Okay? Portanto, se assim não é porque de facto isto é uma temática com bastante preponderância e bastante relevância. Portanto, agora aqui, afunilando e falarmos aqui um pouco mais do projeto Sentinel, o que é isto do projeto Sentinel. Ora bem, tanto o projeto Sentinel, como eu já falei anteriormente, é um projeto europeu, constituído por 13 parceiros, onde o Uninova, já agora aproveito também para falar aqui muito rapidamente sobre o Uninova. Portanto, o Uninova é um instituto de investigação de novas tecnologias, que está ligado, portanto, aqui à Faculdade de Ciência e Tecnologia. Portanto, nós estamos sediados aqui no campus da Caparica, para quem conhece. Portanto, estamos envolvidos, de facto, em muitos projetos europeus de investigação e, obviamente, o Sentinel é um deles, aqui na área da cibersegurança e proteção de dados. Portanto, é um projeto que tem portanto, um financiamento de aproximadamente 4 milhões de euros, iniciou em junho do ano passado e é um projeto a 3 anos. Portanto, nós estamos neste momento na finalização do primeiro ano, portanto temos mais 2 anos à nossa frente. Aqui apenas o consórcio, portanto temos aqui os 13 parceiros, aqui a distribuição geográfica e temos ali de facto a participação portuguesa com o Instituto de Investigação, com o Uninova. Ora, do ponto de vista de motivação, ou seja, porquê é que faz sentido existir um projeto como o Sentinel? Qual é que é a razão de existência do Sentinel? Eu, se calhar, defini isto aqui em alguns pontos. E aqui, obviamente, estamos a falar aqui num contexto europeu, não só o contexto nacional, mas também num contexto europeu. Portanto, existem atualmente cerca de 25 milhões de PMEs no espaço europeu. Okay? E obviamente que grande parte dessas PMEs hoje em dia se deparam com grandes problemas relacionados com a proteção e a conformidade com o RGPD. E obviamente que esses problemas ou esses desafios vão desde a falta de consciência portanto, dos indivíduos, desde o acesso a serviços profissionais de aconselhamento e consultoria, ou seja, muitas vezes não é fácil para uma PME, e o Rodrigo também de alguma forma acabou por falar nisso, não é muitas vezes fácil uma PME ter acesso a este tipo de serviços de consultoria e de advisory e aconselhamento. E muitas vezes também não existe aqui uma espécie de roadmap, ou se quisermos chamar aqui uma espécie de roteiro, que permita de facto estabelecer aqui um conjunto de metas e um conjunto de etapas para que as PMEs possam seguir rumo à conformidade. Portanto, existem ainda hoje em dia, no espaço europeu, milhões de PMEs e microempresas que ainda não estão em conformidade com o RGPD. Do ponto de vista de custos, eu ainda há pouco tinha falado aqui na questão dos custos, e nós temos aqui 2 tipos de custos, ok? Portanto, existe aqui um custo da não conformidade, mas existe também aqui um custo associado à conformidade. Do ponto de vista da não conformidade, e isto segundo o que é estabelecido pela União Europeia, portanto, existem multas para quem de facto não está em conformidade com o regulamento, e essas multas podem chegar até aos 20 milhões de euros ou 40% da faturação anual da empresa. Portanto, aqui é sempre jogado o que for maior. Portanto, existe de facto aqui um custo associado à não conformidade com o RGPD, mas existem também custos associados ao facto de a empresa ser conforme com o RGPD. Ou seja, um exemplo muito simples,
Se houver, de facto, aqui, entre duas empresas, portanto, troca de dados, tem que haver, de facto, aqui mecanismos que, de alguma forma, garantam que esses dados são trocados de forma segura. Portanto, existe aqui a necessidade de monitorar todas as transações, todas as partilhas de dados entre várias empresas para garantir, portanto, aqui a segurança ao nível do trânsito dos dados. Outro exemplo, por exemplo, se os dados estiverem armazenados, portanto, vamos expor aqui em ambiente cloud, em ambiente de nuvem, existe também aqui necessidade de conduzir periodicamente aqui um conjunto de testes de forma a garantir a segurança dos mesmos. Ou seja, o número de ameaças, portanto, evolui, vão existir cada vez, todos os dias, ameaças novas e é necessário, de facto, garantir aqui um conjunto de testes regulares de forma a garantir aqui a segurança dos dados que estão armazenados. Existe depois aqui também a necessidade de, portanto, anualmente, haver aqui uma espécie de um assessment, ou seja, uma avaliação de risco por parte das empresas para garantir, de facto, aqui a conformidade com o RGPD. E só como último ponto, portanto, isto também, segundo um estudo que foi realizado pela União Europeia, metade das PMEs que garantem a conformidade com o RGPD relata que gastam entre 1.000 e 50.000 euros em custos exatamente com esta conformidade. Só também aqui um insight que eu achei também bastante interessante, e isto tem a ver aqui com a questão da pandemia e o impacto da pandemia que teve nesta temática. Ou seja, desde o início da pandemia do Covid-19, há relatos que indicam que houve um aumento bastante grande do ponto de vista de cyberataques em várias empresas. E estes ataques são de diversas índoles, vão desde o phishing até à penetração dos próprios sistemas, dos sistemas proprietários IT das empresas. E este estudo também relata, portanto, neste estudo participaram cerca de 400 profissionais de empresas e 71% reportaram que, de facto, houve um aumento das ameaças de segurança desde o início da pandemia. Portanto, se puderem ver aqui numa infografia que está aqui do lado, no canto inferior esquerdo, podem ver, de facto, que aqui a questão dos ciberataques é apresentado como, se calhar, o terceiro ponto, ou o ponto negativo relacionado com a pandemia, com o início da pandemia do Covid-19. Aqui do lado direito tem também, obviamente, no âmbito deste mesmo estudo, que basicamente indica que 20% das empresas que foram contactadas dizem que sim, que estão em conformidade com o regulamento. 53% dizem que ainda estão em fase de implementação e 27% portanto, afirmam que ainda nem sequer começou portanto, este trajeto, este percurso da conformidade com o RGPD. Só que também a nota de conclusão relativamente aqui ao estudo, existe aqui de facto uma aceitação bastante grande sobre a necessidade da conformidade com o regulamento, ou seja, 86% dos CEOs das empresas que foram contactadas afirmaram exatamente que é fundamental estar em conformidade com o RGPD e foram 4 estas as razões prioritárias. A primeira é basicamente porque é lei e então existe a necessidade de se cumprir a lei. Segundo, portanto, não querem ser multados. Ponto número 3, portanto, é fundamental para o negócio proteger os dados e, como último ponto, acreditam de facto aqui no direito à privacidade. Ou seja, estas foram as razões prioritárias e apresentadas por estes CEOs do ponto de vista da conformidade. Ora bem, portanto, nós temos basicamente aqui 2 caminhos, ou seja, ou nós começamos a talhar caminho e começar a trabalhar do ponto de vista de garantir que, de facto, a questão da conformidade está cada vez mais patente nas nossas organizações, ou, por simplesmente, não fazemos nada, o que, se calhar, não parece que seja uma opção viável, até por causa dos custos, quanto muito não seja, por causa dos custos que anteriormente foram aqui apresentados. Ora bem, então como é que o Sentinel pretende responder a isto?
isto do ponto de vista aqui tecnológico, portanto, estamos a falar aqui já de tecnologia. Portanto, a ideia é que o Sentinel possa, de facto, no final dos 3 anos, possa, de facto, fornecer aqui uma solução única, portanto, uma solução end-to-end, que possa garantir privacidade, cibersegurança e, portanto, aqui proteção de dados. Portanto, temos aqui 3 eixos a qual a oferta do Sentinel tenta endereçar. E o foco desta oferta visa essencialmente as pequenas e médias empresas e, portanto, microempresas. E temos aqui, basicamente, 4 eixos ou 4 objetivos do ponto de vista mais alto nível que estão relacionados com esta oferta. Ou seja, o que nós temos aqui é basicamente uma suite que acaba por integrar aqui 2 tipos de tecnologias, segurança e privacidade, numa arquitetura digital, e dentro desta arquitetura existe aqui a necessidade de aplicar aqui alguns algoritmos, estamos a falar aqui depois já na área de inteligência artificial, que possam de facto se adaptar e conseguir garantir aqui a conformidade a longo prazo. Como segundo objetivo, temos aqui a questão da educação e da formação, isto também bastante referido na intervenção anterior do Rodrigo, portanto, aqui a questão de educar de facto as pessoas, porque quer queremos, quer não, existe aqui sempre humanos aqui no processo, e ao existir aqui humanos no processo, existe de facto aqui a necessidade de consciencializar e educar as pessoas neste sentido. Como terceiro ponto, temos aqui a questão da automatização, ou seja, a ideia é que muitos dos processos hoje em dia que são feitos de forma manual, a ideia é que o Sentinel possa apresentar aqui uma forma de automatizar aqui um conjunto de processos de conformidade e também ao mesmo tempo poder lançar aqui um conjunto de recomendações às próprias PMEs de como é que poderão proteger ou tornar-se mais seguras em alguns aspectos que hoje em dia ainda não possa estar devidamente assegurado. Como último ponto, portanto, isto também já foi falado, é de facto aqui oferecer então aqui um conjunto de ferramentas que possam possibilitar a monitorização e a mitigação aqui de ameaças aqui em tempo real. Do ponto de vista de objetivos como o projeto em todo, então sim, temos aqui o desenvolvimento aqui desta tal framework que garante aqui a conformidade com a privacidade digital e proteção de dados pessoais, e também temos aqui a parte da gestão de identidade. Garantir, isto aqui do ponto de vista das PMEs, garantir de facto que existe aqui um avanço tecnológico e científico das próprias PMEs no que toca aqui à questão da validação e conformidade com a proteção de dados. Dotar aqui as PMEs com ferramentas e serviços que permitem, de facto, esta automatização no que toca à conformidade com o RGPD e a proteção de dados pessoais. O que se pretende depois também, isto é um objetivo do Sentinel, é que depois possa haver algum tipo de validação e testes destas ferramentas, portanto, desta framework, em ambientes reais, em diversas indústrias. Portanto, vai haver depois, de facto, aqui uma fase onde nós iremos depois tentar contactar um conjunto de PMEs que estejam depois na disponibilidade de poderem, então sim, de facto, testar e utilizar estas ferramentas que são disponibilizadas pelo projeto Sentinel a custo zero. O que se pretende também do ponto de vista do projeto é fazer aqui uma maior consolidação das ligações aqui a âmbito nacional, portanto é o que nós estamos exatamente aqui a fazer hoje com este evento, mas também internacional e a nível europeu, tendo aqui sempre de base aqui a questão da consciencialização. Portanto, aqui a questão da consciencialização é bastante importante e obviamente que todos os projetos de investigação, nomeadamente aqui os projetos de investigação em contexto europeu, têm como principal objetivo garantir aqui a transferência de tecnologia para o mercado. Portanto, não faria sentido que fosse de outra forma. A ideia é, de facto, garantir que tudo o que está a desenvolver aqui no âmbito da investigação possa depois ter continuidade e haver aqui a tal transferência de tecnologia para o mercado. Por último ponto, mas não menos importante, tem a ver aqui com as questões do TRL. Portanto, o TRL, para quem está mais dentro destes membros,
tem a ver aqui com o nível de maturidade da tecnologia que vai ser, portanto, apresentada no final do projeto. Portanto, este índice de TRL vai até ao número 10. Portanto, 10 quer dizer que é uma solução completamente testada, validada, ready to market. Portanto, aqui entre 6 e 7 quer dizer que é uma solução que ainda não está completamente portanto, maturada e validada em ambientes a larga escala, mas de qualquer forma visam o propósito dos objetivos do projeto. Por último, também só a terminar, e eu aqui peço desculpa pelo slide estar em inglês, mas basicamente isto de alguma forma tento traduzir do ponto de vista da arquitetura e do ponto de vista tecnológico, e então sim, onde é que a oferta do Sentinel se insere. Portanto, nós temos aqui dois mundos, um tem a ver com a questão da cibersegurança, o outro tem a ver com a questão da privacidade de dados pessoais, e a ideia de facto garantir que existe aqui uma maior integração entre este tipo de tecnologias, porque hoje em dia o que nós assistimos no mercado é que existem soluções com um foco estritamente para a parte da cibersegurança, outras soluções com um foco mais virado para a parte da privacidade e proteção de dados pessoais, e o que se pretende aqui é de facto haver aqui uma integração destes dois tipos de tecnologias. O que é que depois irá ser oferecido do ponto de vista do Sentinel? Bom, por um lado, ter aqui uma espécie, numa primeira análise, ter aqui um assessment do ponto de vista das empresas, portanto, fazer aqui um profile das empresas no que toca à questão do compliance com RGPD e proteção de dados pessoais. Portanto, a ideia é, de facto, fazer este primeiro assessment e depois mastigar ou processar todos estes dados. E estes dados depois têm como por base, ponto número 1, poder enviar um conjunto de recomendações às empresas para que possam melhorar a forma como estão a ser, ou como estão a proteger esses dados, ou como estão a ser compliance com o RGPD. É também ter aqui uma base de conhecimento que é de facto atualizada em tempo real, com novas ameaças que vão surgindo diariamente, portanto, em todo o mundo, e acaba por ser, portanto, esta oferta vista segundo estes três pilares, e obviamente depois existe aqui uma espécie de interface com o utilizador que também está a ser desenvolvida aqui no âmbito do projeto. Em jeito de conclusão, portanto, indica aqui um conjunto de indicadores de performance que o projeto Sentinel vai ter que obedecer. Chama a atenção ali para a questão dos Digital Innovation Hubs, e aqui, mais uma vez, quero agradecer a colaboração do Produtec na disseminação deste evento. Portanto, será também através dos Digital Innovation Hubs o nosso canal de comunicação para poder chegar aqui a um conjunto de empresas. E depois, obviamente, aqui outros indicadores mais relacionados com a parte operacional do ponto de vista das PMEs, que tem a ver exatamente com a melhoria na conformidade com a privacidade, e obviamente que a ideia é que isto depois se possa traduzir aqui numa redução de custos com a conformidade, até porque a ideia do Sentinel é de facto automatizar aqui um conjunto de processos. Pronto, este é o meu último slide. Caso queiram mais informações sobre o Sentinel, nós estamos presentes nas redes sociais, portanto, no LinkedIn e no Twitter. Podem seguir-nos, aliás, nós até gostaríamos muito que nos pudessem ter lá um like ou, portanto, seguir-nos nas redes sociais. Temos também um website onde têm lá os nossos contactos, e teremos todo o gosto em que vocês nos contactem, de um ponto de vista de poderem depois também receber muito mais informação sobre o projeto. Antes de começar a apresentação, este projeto não se enquadra diretamente, não está diretamente enquadrado com o tópico que temos estado a falar hoje, ou seja, sobre cibersegurança, GDPR, mas penso que seja interessante, e durante a apresentação vou focar nesse sentido, penso que seja importante para o tópico e para as PMEs também, dado o enquadramento que tem
para a era em que estamos, principalmente para a digitalização. E já agora, a minha apresentação está toda em inglês, espero que não seja um problema, mas só para avisar antes de começar. Então, qual é o grande objetivo do nosso projeto? Este slide, eu coloco sempre este slide porque demonstra como é o estado da digitalização na Europa, comparando as grandes empresas com as PMEs, em que é possível verificar que as PMEs não têm um grande investimento na sua digitalização, apesar que estes dados não estão atualizados, por exemplo, na parte do social media, dado que é 2019, com a pandemia, penso que este valor tenha subido muito, dado que forçou as PMEs a adaptarem-se aos nossos tempos, e foi algo bom da pandemia. Penso que neste sentido a pandemia trouxe um benefício para a nossa sociedade e que forçou as PMEs a digitalizarem-se, neste caso a parte do social media, os invoices também. Isto para dizer que estes valores, esta porcentagem provavelmente não estão corretas neste momento, mas é para mostrar a diferença que há entre as grandes empresas e as SMEs e o porquê qual é a importância deste projeto para as PMEs, dado que o grande foco é as PMEs. E o que nós pretendemos mostrar aqui é que queremos suportar as PMEs na sua digitalização para melhorar esta tendência que há hoje em dia na melhoria das PMEs para usar mais as novas tecnologias para melhorar a sua produção, para melhorar os seus resultados e assim obter mais lucros, né? Mas não só mais lucros, mas melhores serviços para os seus clientes também. E como é que isto é pretendido fazer? Através do Digital Innovation Hub, que o Ruben na apresentação anterior falou um pouco sobre os Digital Innovation Hubs, e eu coloco sempre este slide porque isto é um chavão que, a nível europeu, a Comissão já há cerca de 10 anos, 7, 10 anos, já começa a ser explorado, mas não é ainda muito, ainda não tem muito foco na sociedade, por assim dizer, a nível de PMEs, principalmente, ainda não tem um grande enquadramento. E o que é um Digital Innovation Hub? Isto basicamente é uma organização que normalmente, não é obrigatório, mas normalmente é coordenada por um grupo de non-profit organizations, e que a ideia é dar suporte às PMEs a complementar as suas skills, as suas capacidades a nível digital, principalmente. E isto é feito através de 4 diferentes serviços que estão aqui descritos, a começar pelo primeiro, o Test Before Invest, que é o serviço que costuma ser mais usado, porque também é o mais fácil de explicar. E o que é pretendido neste Test Before Invest é dar suporte às PMEs para testar alguma solução que eles pensam que seja interessante desenvolver e implementar na sua empresa, mas que o investimento inicial pode ser dado o retorno, pode não ser muito convidativo, e os DIHs são sempre uma entidade que foi desenvolvida ou criada para dar suporte às PMEs para fazer esta validação. Primeiro, pelos preços, os preços que vão ser usados, os fluidos vão ser mais baixos do mercado, está sempre abaixo do mercado. Segundo, porque vão ter empresas de investigação e desenvolvimento que vão dar suporte com o seu know-how e neste desenvolvimento, e assim podem dar apoio não só de conhecimento, mas também tecnológico para a validação desta solução. E o Test Before Invest é um serviço que acaba por abranger muitas soluções, mas é bastante interessante por isso. Por exemplo, agora no Sentinel, já tenho que falar com o Ruben, mas uma das opções que pode ser, espero que venham a aparecer, é estes serviços que o Sentinel está a preparar. Pode ser um serviço que o DIH vai disponibilizar às PMEs e podem ser usadas pelas PMEs através do DIH, tendo como suporte não só os serviços em si, mas também pelo seu conhecimento e apoio que pode dar
às PMEs. Depois, a parte do Skills and Training, como o próprio tema diz, é desenvolver módulos de treino para dar suporte às PMEs a nível de Digital Transformation. O terceiro é o suporte ao Fine Investment, aqui é dar suporte às PMEs para encontrar financiamento para a sua transformação digital. Também muitas vezes está ligado ao Test Before Invest, o DH pode arranjar uma solução de financiar a empresa para este desenvolvimento também. E por fim, é o Innovation Ecosystem and Networking. Neste último serviço é o DH providenciar serviços de suporte ao networking para divulgar soluções ou divulgar o próprio DH, criar eventos como o de hoje, por exemplo, que foi desenvolvido foi organizado pelo Produtec e pela Uninova. O Produtec como DH, a Uninova em parte também como DH, mas mais o Produtec. Mas a ideia do DH neste sentido, é organizar, preparar estes serviços para dar suporte à digitalização das PMEs durante o seu processo de transformação. Depois temos o DH for CPS, que é o projeto que estou aqui a apresentar, e este projeto tem 4 pontos principais, objetivos que foram descritos e que estão a ser desenvolvidos desde o início do projeto. Neste momento vou falar mais à frente sobre isso. O primeiro é estabelecer uma rede de Cyber Physical System Embedded System. Ou seja, a ideia do projeto é preparar uma rede de DHs e de provedores de serviços que tenham competências para fornecer estes serviços às PMEs e usar esta rede para disseminar e fomentar esta estratégia da digitalização. Depois, alargar a rede, porque nós iniciámos com uma rede de cerca de 33 parceiros e agora a ideia é fomentar a rede e alargar a rede para, não só para ter mais parceiros na rede, mas também para alargar e ter mais serviços para disseminarmos ou disponibilizarmos às nossas PMEs. O terceiro ponto que vai ser o foco desta apresentação e que já está disponível para qualquer PME usar é criar um sistema de navegação inteligente para explorar esta rede. O grande objetivo deste sistema de navegação é permitir à PME navegar na rede e encontrar qual é o parceiro que tem a capacidade para fornecer o serviço que ele pretende encontrar. Por exemplo, hoje estamos a falar de GDPR e uma das soluções podia ser o Sentinel, já está representado nesta rede, e uma PME vem à procura de soluções de cybersecurity e o Sentinel vai aparecer como uma das soluções de serviços que pode ser prestado a essa PME. Por fim, é ou seja, explorar esta rede após o projeto e disponibilizar esta rede para todas as PMEs para dar suporte ao Cyber Physical System e Embedded System. Qual é o pretexto deste projeto? Ou seja, o overview do projeto que nós temos neste momento. Nós iniciámos com 33 parceiros, distribuídos por 10 países diferentes, e neste momento estamos com uma rede com mais de 70 parceiros, em que 33 deles são DIHs. Ou seja, o que nós pretendemos desde o início, é ter os DHs e prestadores de serviços na rede, não só end-users, mas criar criar uma estrutura em que consigamos alargar as soluções de DH, de serviços dentro da rede, para podermos ter mais soluções a providenciar aos nossos end-users. E depois temos 23 Application Experiments que estão a desenvolver soluções dentro da rede, em que pretendemos ter casos de sucesso para demonstrar a viabilidade da nossa rede e a viabilidade de cada um dos DHs que estão a
a fornecer os serviços. Também tivemos open calls abertas que neste momento já estão fechadas, porque estamos no último ano do projeto. O projeto termina em cerca de 6 meses. Estamos na fase, neste momento, de explorar a rede e disseminar a rede para as PMEs começarem a usufruir da própria rede. E temos aqui no mapa todos os DHs e prestadores de serviços que nós temos neste momento espalhados pela Europa. E também é interessante ver que neste momento estamos distribuídos por cerca de 15 países europeus. Foi um crescimento considerável da nossa rede. Depois, aqui dar um enquadramento do que é que nós estamos a providenciar. Nós temos este sistema de navegação, que passamos a chamar o portal, que acaba por ser um portal que vai estar disponibilizado aos end-users e também aos DHs e prestadores de serviços, e que ele vai estar a ser usufruído por 2 tipos de clientes. E neste caso vai ser o Technology End User, em que este é o utilizador que nós vamos fornecer os serviços, em que o End User vai ao portal e vai pesquisar a nossa rede à procura de utilizadores, de prestadores de serviços que possam fornecer soluções para o problema que eles estejam a apresentar, e isto é feito através de um motor de pesquisa onde é colocado palavras-chave, e através dessas palavras-chave vai aparecer uma lista de DHs e de prestadores de serviços, e onde o utilizador final vai poder olhar para cada uma dos resultados e escolher qual o que acha mais interessante para resolver a sua situação, o seu problema. E depois ele pode entrar em contato com essa entidade e, a partir desse momento, negociar e identificarem como é que esse problema pode ser resolvido. É claro que depois estas palavras-chave, com o outro resultado, ele depois pode refinar a pesquisa e, desta forma, reduzir a lista para um número considerável de resultados, que pode ser mais exato e desta forma ser mais fácil para ele identificar o que pretende. Depois temos o Technology Provider, e que neste caso o Technology Provider é dividido entre DIHs e PMEs que estão a prestar serviços, e aqui o que pretendemos é dar visibilidade aos DIHs e às PMEs que pretendem prestar estes serviços. E como é que isto é feito? Nós temos esta entidade, quer seja um DH ou uma PME, contacta a rede, o administrador da rede, mostra interesse em pertencer à rede, e desta forma vai receber um registro onde depois vai poder registar todos os seus serviços e descrever que tipo de serviço é que tem, o que é que esse serviço presta, onde é que o serviço é prestado, porque pode ser só a nível regional ou ao nível nacional ou europeu. Portanto, isto também é interessante ter esse tipo de identificação. E qualquer entidade que esteja aqui como Technology Provider vai poder disponibilizar os seus serviços e assim ganhar visibilidade dentro da nossa rede com os serviços que pretende prestar. Este portal, o que é que vai fornecer o portal? Neste momento aqui tem uma imagem do portal que já está disponibilizado. Depois vou colocar o link no chat para quem estiver interessado pode navegar e explorar o nosso portal. Mas este portal tem como base uma metodologia onde, através do motor de pesquisa, vai ser possível navegar nesta ontologia e pesquisar através de palavras-chave, pesquisar quais são os serviços ou quais são as entidades que vão prestar estes serviços. Vai estar aberto para toda a gente pesquisar, ou seja, a pesquisa em si é público geral, a parte dos serviços é que não, ou seja, o end-user pode usufruir do portal quando lhe apetecer. A parte da prestação de serviços tem que sempre contactar a rede para pedir autorização à rede. E é aqui
temos um bocado a ideia de fazer isto já relacionado com o tema de hoje. Isto tem a ver com a confiança que nós queremos prestar à rede, ou seja, ao contactar o administrador, vamos identificar o tipo de organização e o que pretendemos desta forma é conseguir melhorar a confiança na rede e desta forma o utilizador final ter saber que todas as entidades que estão na rede que são capazes de prestar o serviço e que têm essa capacidade e são de confiança na sua prestação de serviços. Depois nós temos dois tipos de serviços, neste caso para o Technology Provider. Ou seja, temos o básico, em que a entidade vai descrever a nível de alto nível de tipo de serviços qual é o seu serviço, isto porque isto é baseado num modelo que é o DPS Model, que faz a descrição dos serviços de DHs baseado nos serviços que eu falei anteriormente, Test Before Invest, Skills and Training e por aí, e é possível fazer uma descrição de que tipo de serviço é que estão a ser disponibilizados. E isto é o serviço básico que nós fornecemos às entidades. Desta forma eles vão aparecer no motor também nos resultados, mas como só tem tópicos de tipo de serviços que estão a disponibilizar, o impacto que tem, a visibilidade que tem não é tão grande. Mas acaba por ser mais rápido e simples de fazer o seu catálogo de serviços. Depois temos o avançado, em que aqui é pedido para fazer um detalhe maior dos seus serviços. Dar o nome ao serviço, dar uma descrição do serviço, que tipo de serviço é que é, quando digo tipo de serviço é que tipo de áreas é que ele vai presenciar, por exemplo, o CPS, também pode ser AI, a região que vai fornecer, também o setor, se é na manufatura, na saúde, ou seja, isto tem uma descrição maior do seu serviço e o que pretendemos com esta descrição é dar uma maior visibilidade à entidade, dado que quando for pesquisar por palavras, acaba por ser mais fácil ou aparecer mais vezes na pesquisa, porque tem um detalhe maior que vai estar representado. Depois o motor de pesquisa. Mais uma vez, isto é um bocadinho, peço desculpa, pensava que tinha escondido este slide, mas é mais uma vez o que já tinha dito, aqui é os exemplos dos resultados que podem aparecer, onde temos aqui um resultado num serviço descrito pela Viva, temos aqui a Viva também, a entidade com quem trabalhamos, como uma das soluções para prestar esse serviço, e a ideia é, ao colocarmos uma palavra-chave, neste caso Predictive Maintenance, neste caso Prototyping, aparecem a lista de serviços que existem dentro da nossa rede e desta forma poderem navegar nos serviços que nós temos disponibilizados. Desculpa, vou colocar aqui o link do nosso portal. Isto é o site do projeto, mas se forem se fizerem scroll, podem verificar que tem DH Facilities Portal, podem aceder ao nosso portal e navegar no portal. Por último, queria só aqui falar de outro projeto que nós estamos envolvidos, que é o DH World, e mais uma vez eu não vou dar grandes detalhes aqui, porque é só para mostrar-vos esta oportunidade a todos de uma Open Call que está aberta desde abril, e em que vocês podem participar. A ideia é também preparar uma proposta com duas empresas, um DH e uma PME, em que é pretendido desenvolver um experimento em que o DH vai dar suporte à PME no desenvolvimento desse experimento.